Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Para quem não me conhece, sou Maria Fernanda, sou advogada e também estudante. Faço concursos, assim como vocês. E hoje eu vim trazer aqui a legislação do Ministério Público de 12 de novembro de 1990. Legislação do Ministério Público do Estado de Sergipe. Para quem vai fazer a prova dia 11 de janeiro, precisa estudar essa legislação porque vai cair na parte de conhecimentos gerais. Eu chuto aí pelo menos umas 5 questões dessa legislação. Então, para quem vai fazer a prova, seja para analista, seja para técnico no ministerial, precisa estudar essa legislação. E aí eu vou ler com vocês aqui artigo por artigo. Vou começar esse primeiro bloco, né? Esse primeiro vídeo. Não sei quantos vídeos vão dar, porque tem a explicação, né? Então leva um tempinho mais. Mas espero que vocês gostem desse material que eu estou disponibilizando e também tenham paciência, né? Para assistir todos os vídeos, porque é de suma importância para quem vai fazer essa prova. Uma observação logo de início. Eu tô gravando com um aplicativo que agora eu não me recordo o nome, mas ele, quando a gente passa para o YouTube, ele diminui um pouco, dá uma comprimida na resolução. E aí ficou um vídeo um pouco artificial, porque as laterais dele ele fica meio que escuro. Eu não gosto muito, mas enfim, eu não sei de um outro aplicativo que eu poderia usar para gravar a tela do meu celular. Uma vez que o meu celular não é iPhone, né? Mas quem souber, enfim, algum aplicativo que deixe uma resolução melhor quando a gente sobe o vídeo para o YouTube, por favor, me fale aqui nos comentários para eu poder aderir. Observação. Essa legislação ela é bem grande. Ela vai aqui do artigo 1º até o artigo... São mais de 100 artigos, até o artigo 193, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui, 193. É uma legislação enorme, mas acalmem o coração de vocês, porque o que a gente, para quem vai fazer a prova para técnico, né? Até para analista também. Precisa muito do material do artigo 1º ao artigo 51. Porque esses artigos aqui tratam sobre os órgãos do Ministério Público, administração superior, órgãos auxiliares, das atribuições, né, da Procuradoria-Geral, Colégio de Procuradores, suas funções e etc. A partir do artigo 51, ou seja, a partir do artigo 52, como vocês podem ver aqui, ó, 52, a gente começa a falar do Estatuto do Ministério Público. Aqui tem as disposições preliminares, quase não sai, da carreira, do concurso, ingresso, posse, ou seja, isso aqui está voltado para quem é membro, quem está estudando para ser membro do Ministério Público, ou seja, promotor de justiça. Então, meu palpite, acredito que essa parte aqui específica, a partir do artigo 52, não tem muitas chances de cair. Não tem muitas chances de cair, o que reduz consideravelmente os nossos estudos. Se a gente for analisar a quantidade de artigo que tem que ser lido aqui nesse, como é que se diz? Nessa legislação, certo? Então, eu recomendo ler a lei toda, lógico, ler a lei toda, é o que vamos fazer aqui, né? Mas memorizar, focar
estudar bem do artigo 1º ao artigo 51. E essa outra parte aqui dá uma lida só para se familiarizar, porque eu acho que não cai. Eu acho que o que cai para a gente é a cobrança dos 51 primeiros artigos, tá bom? Aqui é regime disciplinar, tudo isso é voltado para membro. Então, bora lá, sem mais delongas, para não ficar muito longo esse vídeo. Vamos começar aqui. Da organização e atribuições do Ministério Público. Ministério Público, disposições preliminares. Artigo 1º. Ministério Público é instituição permanente, não é temporário, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do Estado, da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Às vezes a banca coloca interesses sociais e individuais disponíveis. Geralmente tem essa pegadinha, disponíveis, mas é indisponíveis. Interesses sociais e individuais indisponíveis. Bora lá. São princípios institucionais do Ministério Público, são 3. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade, a indivisibilidade, independência funcional. O mnemônico, UI. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Rapidinho, o que quer dizer cada um desses princípios? Unidade significa dizer que o Ministério Público é uma instituição una. É lógico que existe a sua divisão funcional, mas o Ministério Público é uma instituição una, um só Ministério Público com as suas divisões funcionais dentro dos seus ramos, das suas competências, né? Nós temos lá o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também o Ministério Público dos Estados. Me corrija se eu estiver errado ou se eu esqueci de colocar alguma coisa, tá? Então, o Ministério Público é uma instituição una, um único Ministério Público, lógico, dentro do Ministério Público tem as suas divisões funcionais. Além disso, o Ministério Público é uma instituição indivisível. Significa dizer que os membros do Ministério Público, eles podem ser substituídos nas suas funções por outros membros também do Ministério Público. Não há problema nenhum, não afeta o princípio do promotor natural. Porque o princípio do promotor natural diz que não haverá juízo de exceção. Ou seja, significa dizer que não vai ser colocado um promotor a depender do caso específico para beneficiar ou para prejudicar a situação em questão. Então, exemplo, você está sendo processado por um determinado crime e aí a pessoa que sofreu o crime, um exemplo, a vítima, né? Ela é conhecida de fulano de tal, sei lá, um exemplo. Conhecida, sei lá, de um vereador. E aí chega do nada, já tem um promotor naquela comarca atuando naquele processo, do nada tira-se esse promotor e coloca um outro que tem fama de ser mais benevolente, que tem fama de ser uma pessoa mais superficial, por assim dizer.
provavelmente isso terá influência no julgamento, embora a gente saiba que o juiz ele tem independência jurídica, né? Ele só julga conforme o seu convencimento motivado, não está atrelado ao parecer do Ministério Público, mas a vedação ao tanto o promotor de exceção, assim como o juiz de exceção, é justamente para não ter uma determinada pessoa julgando ou acusando, a depender de quem esteja na qualidade de autor ou na qualidade de vítima, na qualidade de réu ou na qualidade de vítima. Porém, dentro do Ministério Público é perfeitamente aceitável que os membros sejam substituídos um pelos outros em caso de férias, em caso de impedimentos, em caso de licenças, em caso de ausências. Pode perfeitamente um outro ser substituído dentro da sua função. Esse é o princípio da indivisibilidade. É só memorizar. Membro do Ministério Público pode ser substituído por outro membro de mesma função. Pronto, só isso. Independência funcional significa dizer que o membro do Ministério Público ele não é dependente de ninguém, não está atrelado ao juízo de ninguém. Ele atua conforme a sua consciência jurídica. Não é subordinado a ninguém, não sofre nenhum tipo de hierarquia. Bora lá, seguindo. O Ministério Público, sobre a chefia do Procurador-Geral de Justiça, compõe-se de procuradores de justiça e promotores de justiça. Estes escalonados em duas entrâncias. A banca vai trocar provavelmente por 3 ou por uma entrância, mas o correto é 2. Ministério Público, sobre a chefia do Procurador-Geral de Justiça, compõe-se de procuradores de justiça e promotores de justiça. Estes escalonados em 2 entrâncias. Certo? Bora lá. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Então, decisões de eficácia plena e executoriedade imediata. Decisões do MP com eficácia plena e autoexecutoriedade imediata. E executoriedade imediata, ressalvada a competência do Poder Judiciário e também do Tribunal de Contas. O Ministério Público é assegurado a autonomia funcional, administrativa e financeira. Aqui também tem um mnemônico. É AF. Administrativa, funcional e financeira. Autonomia administrativa, funcional e financeira. AF. O Ministério Público é assegurado a autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe praticar atos próprios de gestão, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Que mais? Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos, adquirir bens, contratar serviços, efetuar a respectiva contabilização, propor, essa parte aqui é importante, esses artigos aqui, eles são de suma importância que sejam memorizados, certo?
de suma importância. Bora lá. Artigo 5. Propor ao Poder Legislativo, a criação e extinção de seus cargos. Peraí. A criação e extinção de seus cargos, bem como a fixação e o reajuste de subsídios de seus membros e vencimentos dos respectivos servidores. Então, lembre, o Ministério Público ele não vai criar nada. Tem lá as suas competências, seus atos de gestão, a gente acabou de ler, mas ele não vai criar nem extinguir cargos. Eles vão propor isso ao Poder Legislativo, tanto a criação como a extinção de seus cargos, assim como a fixação e o reajuste dos subsídios de seus membros e vencimentos, dos seus membros e vencimentos dos respectivos servidores. Então, o Ministério Público vai propor ao poder legislativo, a criação e a extinção de seus cargos, bem como a fixação e o reajuste dos seus subsídios, dos seus membros e vencimentos dos respectivos servidores. Vai propor ao Poder Legislativo. Qual é o Poder Legislativo estadual? Do Estado de Sergipe, a Assembleia Legislativa de Sergipe. Então, vai propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos, bem como a fixação e o reajuste dos subsídios de seus membros e vencimentos dos respectivos servidores. Propor também ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos, de seus serviços auxiliares, propor a criação e a extinção de cargos de serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos respectivos, vencimentos. Então, servidores ou membros, fixação de vencimentos e remuneração de serviços auxiliares, tudo ao Poder Legislativo, vai ser proposto ao Poder Legislativo. Além disso, o Ministério Público vai fazer o que mais? Vai prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Compor os seus órgãos da administração. Que mais? Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância dos cargos da carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Elaborar seus regimentos internos, exercer outras competências dela decorrentes. Que mais? Publicar os atos institucionais e administrativos através de diário oficial eletrônico do próprio do próprio Ministério Público de Sergipe ou de qualquer dos poderes do Estado, salvo quando houver determinação na Constituição ou lei para divulgação na imprensa oficial. Então, publicar atos
institucionais e administrativos através de diário oficial eletrônico do próprio MP ou de qualquer dos poderes do Estado, salvo quando houver determinação na Constituição ou em lei para divulgação na forma impressa. Bora lá. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária. Esse artigo também é importante. Parágrafo, né? Importante esse parágrafo aqui, ó. Provavelmente isso aqui vai cair. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente, vai encaminhar para quem diretamente? Ao governador do estado, para quem interessar, Fábio Metidieri, é o atual governador aqui do estado de Sergipe, certo? Então, o Ministério Público vai elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente, lembre desse diretamente, ao governador do estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Então, o Ministério Público não encaminha diretamente ao Poder Legislativo, encaminha diretamente ao governador. E o governador é que vai submeter ao Poder Legislativo. Tá certo? Importantíssimo. Importante esse artigo aqui, muito importante. Provavelmente vai cair na prova. Essa caneta aqui, ela é grossa. Esse aplicativo, né, que só me dá essa caneta grossa, eu não consigo escrever direito. Mas muito importante esse artigo aqui, esse parágrafo. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Bora lá. 2. Parágrafo 2º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregue até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Os recursos próprios não originários do Tesouro serão utilizados em programas vinculados às finalidades da instituição, vedada outra destinação. Galera, vocês vão me desculpando, viu? Os erros de leitura. É que já são quase 2 da manhã e eu tô morrendo de sono, mas eu tô firme aqui. Vou terminar esse vídeo aqui com vocês. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público. Aqui também dá para decorar uma coisinha. Só um momento que o bico da minha caneta caiu. Que é isso? Caneta nova eu comprei esses dias. Menina, tá doida, é? Olha, a fiscalização contábil. Bora ver como é que a gente vai fazer aqui. Olha, vamos lá, contábil, orçamentária. Vou botar outro O de operacional. Será que dá? COPF. Vai? Será que rola? Vamos lá. Contábil, orçamentária, operacional
patrimonial e financeira, COPF. Acho que dá, né? Será que rola, gente? COPF. Fiscalização contábil, orçamentária, operacional, patrimonial e financeira. Acho que deu. COPF. Não sei uma outra forma. Quem souber aí já me fala, viu? Pensei agora nessa aqui. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo, importante isso aqui. Mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Colégio de Procuradores do Tribunal de Justiça. Muito importante esse artigo, viu? Muito importante. Já coloca aqui uma estrelinha, ó, um asterisco, né? Que ele é muito importante. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do MP, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Seguindo, a proposta orçamentária do Ministério Público contemplará, dentre outras, dotações para atender despesas com atividades de correição. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente, dentro de 90 dias da abertura da sessão legislativa da Assembleia Legislativa. Então, aqui é a prestação de contas, que deve ser anualmente, dentro de 90 dias da abertura da sessão legislativa da Assembleia Legislativa. Os atos de gestão administrativa, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, independem de prévia apreciação de quaisquer órgão do Poder Executivo Estadual. Os atos de gestão administrativa, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, independem de prévia apreciação de quaisquer órgãos do Poder Executivo Estadual. As instituições e regulamentação, a instituição e regulamentação do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público constará do ato do Procurador-Geral de Justiça. São funções institucionais do Ministério Público. Função privativa, só o Ministério Público pode promover a ação penal pública na forma da lei. Promover a ação penal pública na forma da lei. É privativo do Ministério Público. 2. Os demais são concorrentes, tá? São funções concorrentes, que outros também podem propor. Então, vamos lá. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção do Estado de Sergipe nos casos previstos na Constituição. 5. Expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação,
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Ao Ministério Público compete exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei. Aqui, olha aqui onde fala aí da competência concorrente. A legitimação do Ministério Público para as ações civis prevista neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e a lei. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que devem residir na comarca, salvo autorização do PGJ, a gente já sabe. No exercício de suas atribuições, os membros do Ministério Público podem requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, além de ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, devendo indicar os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo. A exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso, da informação do registro do dado. Desculpa, vamos ler de novo, gente. Vamos ler de novo, que às vezes a leitura dos artigos ela é complexa e se você não lê com fluência, ela fica mais complicada ainda de entender. Então, bora lá. Nenhuma autoridade poderá se opor, ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso, da informação, do registro do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Em outras palavras, a autoridade nenhuma pode se opor a entregar, revelar documentos, que sejam de importância para a defesa do Ministério Público, mesmo aqueles que sejam documentos sigilosos, Aí ele fala aqui, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso, ou seja, a manutenção desse documento, mesmo sendo sigiloso e permanecendo sigiloso, a autoridade que for solicitada esse documento, por exemplo, não pode alegar exceção de sigilo, Tem que fornecer as informações solicitadas pelo Ministério Público. Então, nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso, da informação, do registro, do dado, do documento que lhe seja fornecido. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para o atendimento prorrogável mediante solicitação justificada. Então, requisições, 10 dias para o atendimento, sendo possível a prorrogação, se de forma justificada. Aqui é dos órgãos do Ministério Público. Nós temos 4, Procuradoria de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria. Como essa parte já é uma parte um pouquinho maior, eu vou deixar para o próximo vídeo, trazer para vocês bem explicadinho, porque já é uma parte bem mais extensa, Senão vai ficar muito tarde e eu já tô também morrendo de sono, tô só a capa do Batman, falar igual meu esposo. E aí o próximo vídeo eu trago aqui para vocês falando sobre os órgãos da administração superior do Ministério Público. Quais são eles? Quem está aí? Quantos órgãos são? Como se disciplina? Como é a sua administração? E quem compõe esses órgãos,
quem faz a composição aí da administração superior do Ministério Público. Eu volto no próximo vídeo. Agora eu vou encerrar aqui.